Muito bom dia, queridos irmãos. Vamos para a nossa leitura no dia de hoje? Vamos começar logo com o Salmo. O Salmo de hoje é o 9 e nós vamos ler do 1 ao 12. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos traga a sua luz. O Salmo começa assim: Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos, retrocedendo, tropeçaram em tua presença e pereceram. Pois defendeste o meu direito e a minha demanda, sentaste em teu trono como justo juiz. Corrigiste as nações, destruíste os ímpios, por toda a eternidade apagaste o nome deles. O adversário foi totalmente derrotado para sempre, arrasaste as suas cidades e já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Tocai, cantai e louvai ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se do sangue derramado e os vinga. Não se esquece jamais do clamor do necessitado. Amém, aleluia. O Senhor não se esquece jamais, jamais do clamor do necessitado. Vamos para Provérbios, estamos em Provérbios 19, estreia hoje do 1 ao 3. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. E aqui ele diz a perversidade do ser humano, ele não diz do ímpio ou do gentio. Quer dizer, se nós somos seres humanos, nós estamos também incorrendo nesse risco de desagradar ao Senhor. Vamos para o Velho Testamento. Estamos em primeiro livro de Crônicas, hoje capítulo 11 e também capítulo 12. Davi é ungido rei de Israel. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: Vê, somos de teus ossos e de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Yahvé, o teu Deus, te declarou: Tu pastorearás o meu povo Israel. Sim, serás príncipe e governarás sobre todos os israelitas. Então todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde se celebrou um pacto com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi rei de Israel, conforme Yahvé havia predito por meio de Samuel. Então Davi marchou para Jerusalém, conhecida também como Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, advertiram a Davi, dizendo: Tu não entrarás aqui.
Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. Naquele dia, Davi anunciou: quem ferir primeiro os jebuseus será o primeiro comandante. E Joabe, filho de Zeruia, conseguiu o privilégio de tornar-se comandante, porque foi o primeiro a atingir aqueles inimigos. Então o rei Davi passou a morar nessa cidade fortificada e, por esse motivo, ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o aterro, chamado Milo, até os muros ao redor. E Joabe reformou todo o restante da cidade. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé, o Senhor dos exércitos, estava com ele. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres. Jazobeão, um Aqumonita, chefe dos oficiais, chamado de o Capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente a sua lança. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande alegria. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado e o destacamento filisteu na cidade de Belém, Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber água do poço de Belém, que está perto da porta da cidade. Então aqueles 3 homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho e a derramou como oferta diante do Senhor e exclamou: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue destes homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer esta água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim procederam aqueles 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Manejando com perícia sua lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Ele foi honrado 2 vezes mais do que todos os guerreiros do batalhão dos 30 e foi promovido a chefe deles. Mas nunca se igualou aos 3 primeiros e ilustres guerreiros do rei. E havia também o guerreiro Benaia, filho de Joiada, natural de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão numa caverna na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2,25 metros de altura, ainda que o egípcio manejasse grande lança de guerra que mais parecia uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou.
Por haver realizado tais feitos notáveis, Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso como os 3 ilustres guerreiros do rei. Dos 30, ele era o mais famoso. Todavia, também não se igualou em valor aos 3 primeiros, e Davi o promoveu ao comando da sua guarda pessoal. Os outros valorosos guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, de Aror, Elis, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Ilai, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Benaã, ou melhor, de Baanã, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Azem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelom, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Naarai, de Beirote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o hitita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, notável líder dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maacá, Josafa, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama, de Jeiel, filhos de Otão, de Aroer. Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribal e Josavias, filhos de Eunaão, Itima, um moabita, e Eliel, Obed e Jaziel, de Mesoba. Capítulo 12. Os primeiros seguidores de Davi. Esta é a lista dos primeiros seguidores de Davi que se juntaram a ele em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Eram hábeis no uso do arco e flecha, bem como na arte de atirar pedras com a funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o líder deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú e Anatote, e Ismaías de Gibeon, um valoroso militar do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe. Os coreitas Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele com sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Os rostos deles eram fortes e decididos como o de um leão, e eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Ézer era o líder e mais destacado entre todos. Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elisabade o nono, Jeremias o décimo, Machanai o 11º. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens
e o maior por 1000 soldados. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e conseguiram colocar em fuga todos os moradores do vale da região a leste e a oeste. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá e se juntaram a Davi na fortaleza. Davi saiu para encontrá-los e lhes declarou: Se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber vocês. Mas se vieram para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: Ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os seus aliados, pois o teu Deus é o teu exílio e cooperador. Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Todavia, eles não os ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora, alegando: Pagaremos com nossas próprias vidas se porventura ele desertar e vier a passar para o lado de Saul, seu senhor. Então, quando Davi retornou a Ziclag, estes chefes militares de Manassés começaram a segui-lo: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 homens em Manassés. Eles colaboraram com Davi na luta contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram bravos guerreiros e nobres capitães no exército. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Este é o número dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600 soldados. Inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoque, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais e chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis, com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães com 37.000 militares armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.000 homens preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade,
e da metade da tribo de Manassés 120.000 soldados muito bem armados. Todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempos de guerra vieram a Hebrom decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois seus parentes lhes tinham preparado todas as provisões. De igual forma, todos que moravam na vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois os mantimentos necessários: pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e ovelhas. Era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festa. Aleluia! Que tempo bom, maravilhoso! Hoje nós vamos parar por aqui, porque amanhã nós começamos o livro de Romanos. Que o Senhor esteja com você, que você passe um dia maravilhoso, cheio de novidades boas, e que amanhã o Senhor nos traga de volta, se assim for a vontade dele. Obrigada, irmãos, por terem vindo, e lembrem-se de compartilhar o link para essa palavra chegar até mais pessoas.